Bom, então vamos aqui aos exercícios da semana 2. O primeiro exercício ele fala o seguinte: sabendo que o lado AB de um triângulo ABC é um valor inteiro, certo? Ou seja, o tamanho dele é um número inteiro, determine o seu máximo valor, sabendo que o lado AC mede 27 e o lado BC mede 16. E mais ainda, que o ângulo C é menor do que o ângulo A, que é menor que o ângulo B, ou seja, o ângulo, né, relativo aos vértices CAB. Então vamos desenhar esse triângulo aí para a gente poder tirar essas informações aí, né, a partir do desenho aqui. Então aqui a gente tem aqui um triângulo, tá ok? Eu vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, tá ok? Isso aqui vai ser o ângulo A, esse aqui vai ser o ângulo B e aqui o ângulo C, certo? E aí ele fala para mim o seguinte, ele fala que o tamanho de AC, então esse tamanho aqui AC, ele mede 27 centímetros e o tamanho de BC, que é esse aqui, ele mede 16 centímetros, tá ok? Bom, aí o que a gente não sabe é o tamanho de AB, mas a gente sabe que é um número inteiro, né? Qual que é o máximo valor então dele? Certo, vamos demarcar aqui os ângulos. Então aqui é o ângulo C, né? Aqui é o ângulo A, certo? E aqui é o ângulo B. O que ele nos disse que é o ângulo C é menor que o A, que é menor que o B. Bom, o que a gente vai utilizar aqui é a seguinte informação, que ao maior lado se opõe o maior ângulo. Que informação é essa aí? Existe um resultado que nos diz o seguinte, né? Se dois lados de um triângulo não são congruentes, Então, esse é o caso, né? A gente tem aqui, ó, né? Vamos pegar aqui. Por exemplo, esse lado aqui, AC e BC, não são congruentes. Por que que eles não são? Basicamente porque o tamanho deles já é diferente, né? Bom, não são congruentes, então ele está falando o seguinte, que Então, né? Isso significa que os ângulos opostos aos lados também não são congruentes. Os ângulos opostos não são congruentes. Então está falando que se os lados não são congruentes, os ângulos opostos não são congruentes. O que isso significa para a gente? Vamos lá. Então vamos pegar aqui o lado AC. O ângulo oposto ao lado AC é o ângulo B. Então aqui AC eu tenho o ângulo B, certo? Com relação ao lado BC, o ângulo oposto é o ângulo A, né? Então o ângulo oposto aqui é o ângulo A. Ele está falando que os ângulos opostos não são congruentes, ou seja, esses ângulos aqui, ó, não são congruentes, certo? Então esses ângulos não são congruentes. E a gente sabe que isso também não é verdade, porque ele falou no enunciado que o ângulo B é maior do que o ângulo A. Ó, B é maior do que A, ou A é menor que C. Então ele está falando que o B é maior do que o A. Bom, então vamos utilizar essa informação porque ela fala o seguinte ainda nesse resultado aqui, ó. Os lados não são congruentes, os ângulos também não são congruentes e mais ainda, o maior ângulo, certo? O maior ângulo é oposto ao maior lado. É oposto ao maior lado. Então, nessa relação que a gente fez aqui, quem que é o maior ângulo? O maior ângulo que a gente tem aqui é o B. E, de fato, o ângulo B é oposto ao maior lado. Certo? Bom, então isso tudo seria a tese aqui, partindo da hipótese que os lados não são congruentes. Tá, então a gente vai utilizar essa informação agora aqui para o lado AB, que é o que a gente quer mostrar. Vamos pegar, né? Então, seja o lado AB e
vamos pegar aqui então o lado BC. Tá ok? O que a gente pode dizer aqui com relação a eles? Primeiramente, a gente tem que o lado BC, ele tem ângulo oposto que é o A. Então aqui o lado BC, o ângulo oposto dele é o A. E com relação ao lado AB, o ângulo oposto dele é o C. Então o ângulo oposto dele aqui é o ângulo C. E a gente sabe pelo enunciado da questão que o C é menor do que o A. Então o C, certo? O ângulo C tem medida menor que o A. O ângulo C tem medida menor que o A. Ou seja, o A é maior que o C, né? Bom, vamos utilizar a informação seguinte. Os lados não são congruentes, né? E aí a gente sabe disso aqui por quê? Porque os ângulos, né, de todo o triângulo, eles são diferentes. Bom, e aí, a gente tendo essa informação aqui também, o que a gente pode dizer? Que esses lados aqui são diferentes, então, né, AB não é congruente a BC. E aí, a gente sabe também que os ângulos opostos não são congruentes, né? E aí, ao maior ângulo, ele está falando que ao maior ângulo é oposto ao maior lado. Então, entre os lados AB, que é esse aqui, e o lado BC, né? Quem que é o maior ângulo aí que a gente tem? O maior ângulo que a gente tem é o A. Esse maior ângulo, ele é oposto ao maior lado. Então, o A é oposto ao maior lado. Isso significa, né? Então, o lado AB, certo? Ele tem medida menor do que o BC, né? E o BC, por sua vez, a gente viu, né? Por sua vez, vimos que o BC, ele tem medida, a gente viu agora em atrás, né? Medida menor do que o AC, né? O que a gente pode dizer é que a medida de AB é menor que a medida de BC, que é menor que a medida de AC. Tá? Tudo isso utilizando essa informação aqui de lados não congruentes, né? Que aí os ângulos opostos não são congruentes e ao maior ângulo é oposto ao maior lado. Bom, então, o que a gente sabe? A gente sabe que a medida de BC é 16, já foi dado no enunciado do exercício. A gente sabe que a medida de AC é 27, né? Então a gente sabe que isso aqui de fato é verdade, pelo próprio enunciado também, né? E aí ele, né, pela conclusão que chegamos acima, que essa medida aqui, ó, é menor do que isso. É menor do que 16, que é menor do que 27. Então, qual que é o número inteiro aqui, né? O máximo, porque ele está pedindo qual que é o máximo inteiro que o enunciado pediu, que é menor do que 16, que é a conclusão, né? Logo, a medida de AB é 15, que é o máximo inteiro menor do que 16.